esperando para executar os valdenses, esperando para executar justiça com lábios trêmulos e olhos cheios de lágrimas, muitas vezes com os joelhos curvados, expunham aos seus irmãos as preciosas promessas que revelam a única esperança do pecador. Assim a luz da verdade penetrava em muitas mentes obscurecida, fazendo recuar a nuvem sombria até que o sol da justiça resplandecesse no coração, transportando saúde nos seus raios. Acontecia muitas vezes alguma porção das Escrituras ser lida várias vezes, desejando o ouvinte que fosse repetida, como se quisesse assegurar-se que tinha ouvido bem. Em especial desejava de maneira ávida a repetição destas palavras: o sangue de Cristo Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. 1 João, capítulo 1, versículo 7. Como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pareça, mas tenha a vida eterna. João, capítulo 3, versículo 14 e 15. Muitos não se iludiam em relação às pretensões de Roma. Viam como era vã a mediação de homens ou anjos em favor do pecador. Raiando na sua mente a verdadeira luz, exclamavam com regozijo: Cristo é o meu sacerdote, o seu sangue é o meu sacrifício e o seu altar é o meu confessionário. Entregavam-se inteiramente aos méritos de Jesus, repetindo as palavras: sem fé é impossível agradar-lhe. Hebreus, capítulo 16, versículo 6. Nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devemos ser salvos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 12. A certeza do amor de um Salvador parecia a algumas destas pobres almas agitadas pela tempestade algo demasiado vasto para ser abrangido. Era tão grande o alívio e a inundação de luz que vinha sobre elas que se sentiam como que transportadas ao céu. Punham confiantemente as suas mãos na mão de Cristo e firmavam os seus pés sob a rocha dos séculos. Todo o medo da morte era afastado. Eram capazes agora de desejar a prisão e a fogueira, se desse modo honrassem o nome do seu Redentor. A palavra de Deus era apresentada e lida em lugares escondidos, alguma vez a uma única pessoa, outras a um pequeno grupo que ansiava a luz e a verdade. Muitas vezes era passado desta maneira toda a noite. Era tão grande o assombro e a admiração dos ouvintes que o mensageiro da misericórdia frequentemente se via a parar a leitura até que a mente pudesse aprender as boas novas da salvação. Era frequente que palavras como estas fossem ditas: aceitará Deus em verdade a minha oferta? O seu sorriso brilhará sobre mim, por dar-me-á? Lia-se a resposta: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Está em Mateus, capítulo 11, versículo 28. A fé agarrava-se à promessa, e ouvia-se a alegre resposta: não mais longas peregrinações, não mais penosas jornadas aos lugares santos. Posso ir a Jesus, tal como estou, pecador e ímpio, e Ele não desprezará a oração de arrependimento. Perdoados-te são os teus pecados, os meus pecados, efetivamente os meus, podem ser perdoados. Uma onda de sagrada alegria enchia o coração e o nome de Jesus era engrandecido com louvores e ações de graças. Estas pessoas felizes voltavam para casa para te infundirem a luz, repetir a outros tão bem quanto podiam a sua nova experiência de que tinham encontrado o caminho verdadeiro e vivo. Havia um estranho e solene poder nas palavras das Escrituras, que falava diretamente ao coração dos que estavam ansiosos pela verdade. Era a voz de Deus e levava a convicção aos que a ouviam. O mensageiro da verdade continuava o seu caminho, mas o seu aspecto
de humildade, a sua sinceridade, ânimo e profundo fervor eram assuntos de frequentes comentários. Em muitos casos, os ouvintes não lhe perguntavam de onde viera ou para onde ia. Estavam tão emocionados a princípio pela surpresa e depois pela gratidão e alegria que não pensavam em interrogá-lo. Quando insistiam com ele para os acompanhar até as suas casas, respondia-lhes que devia visitar as ovelhas perdidas do rebanho. Não seria ele um anjo do céu? Perguntavam. Em muitos casos, o mensageiro da verdade nunca mais era visto. Teria seguido para outro país, ou a sua vida estava a ser consumida em algum calabouço desconhecido, ou talvez os seus ossos estivessem a embranquecer no local onde tinha testificado a verdade. Mas as palavras que deixara atrás de si não podiam ser destruídas. Estavam a fazer a sua obra no coração dos homens. Os resultados abençoados só no dia do juízo se revelarão plenamente. Os missionários valdenses estavam a invadir o reino de Satanás e os poderes das trevas despertaram para uma maior vigilância. Todo o esforço para o avanço da verdade era observado pelo príncipe do mal e eles excitavam os temores dos seus agentes. Os chefes papais viram grande perigo para a sua causa no trabalho destes humildes itinerantes. Se fosse permitido que a luz da verdade resplandecesse sem impedimento, varreria as pesadas nuvens do erro